Existe uma lista. Não é uma lista de convidados para uma festa, nem uma lista de compras. É uma lista mantida no escuro, em lugares que a maioria das pessoas prefere fingir que não existem. É uma lista de nomes, escrita em altares de magia negra. E o que eu preciso que você entenda a partir deste exato momento é que o seu nome pode estar nela, mesmo que você não faça a menor ideia disso. Muitos acham que isso é coisa de filme, uma fantasia distante. Eu estou aqui para te dizer que não é. Antes de caminhar na luz, eu caminhei nas trevas mais profundas. Eu não ouvi falar sobre esses altares. Eu não li sobre eles em um livro. Eu participei da consagração deles. Eu vi, com os meus próprios olhos, nomes sendo escritos, fotografias sendo entregues, destinos sendo amarrados. Lembro-me de uma vez, um homem de negócios próspero, de repente começou a ver tudo em sua vida desmoronar. A empresa faliu, a saúde se foi, a família se desfez. Para o mundo foi uma crise, má sorte, decisões erradas. Mas no mundo espiritual, a realidade era outra. O nome dele estava no topo da hierarquia de um altar. E estar no topo não é um lugar simbólico, é ser o alvo prioritário. É ter ataques espirituais persistentes, estratégicos e diários direcionados para minar cada pilar da sua vida até que não sobre nada. O que eles chamam de azar, nós, do outro lado, chamávamos de trabalho bem-sucedido. Hoje você não vai apenas entender como esse mecanismo funciona. Eu vou te entregar o conhecimento que eu adquiri nas trevas para que você possa usar na luz. Eu vou te ensinar, passo a passo, o protocolo exato para descobrir se o seu nome está em um altar e, mais importante, como usar a sua autoridade espiritual para removê-lo de lá permanentemente. Esta não é uma simples oração. Este é um ato de guerra espiritual, um decreto de libertação. Você vai aprender a fechar as portas que o inimigo tem usado para acessar a sua vida. No final deste vídeo, você não terá mais dúvidas, não terá mais medo. Você terá as chaves da sua própria liberdade. Então, se você está pronto para sair da defensiva e começar a lutar de verdade, se você está pronto para retomar o controle da sua vida, do seu destino e da sua casa, faça uma coisa agora mesmo. Deixe o seu like neste vídeo e comente de qual cidade que você nos acompanha. Que alegria ter você aqui, guerreiro. Tudo pronto? Vamos começar. Parte 1. O mecanismo oculto e a quebra de mitos. Para remover seu nome de um lugar, primeiro você precisa entender como ele foi parar lá. Não há mágica sem método. Não há feitiço sem um princípio por trás. O mundo espiritual, tanto o da luz quanto o das trevas, opera sob leis, sob princípios de legalidade. Como o nome de alguém chega a um altar de alta hierarquia? Existem portas, acessos que são abertos, muitas vezes de forma inocente pela própria vítima. A primeira porta, e a mais comum, são os convites. Alguém te chama para um lugar, para uma consulta, um trabalho de abertura de caminhos. Você vai sem saber que o preço daquela ajuda é a sua própria identidade espiritual. Ali, seu nome é mencionado, sua energia é coletada e a conexão é estabelecida. A segunda porta são os presentes. Quantas vezes você já recebeu um presente de alguém que não te quer bem? Um objeto, uma roupa, um perfume. Aquele item pode não ser apenas um objeto. Ele pode ser um ponto de contato, um token consagrado naquele altar para criar uma ponte direta até você. Tudo o que vem de mãos erradas carrega uma intenção espiritual. E claro, existem os métodos mais diretos. Uma foto sua, uma peça de roupa, um fio de cabelo, até mesmo a sua assinatura em um documento que foi levado para ser usado em um ritual. Qualquer coisa que carregue sua identidade, seu DNA físico ou energético, pode ser usada para te prender a um altar. E o ponto mais crucial que você precisa entender é este. Na maioria das vezes, você não fez absolutamente nada para merecer isso. Às vezes, a escolha do feiticeiro não é sobre você, mas sobre a luz que você carrega, sobre o seu potencial, sobre a sua família. É uma escolha estratégica do inimigo para neutralizar uma ameaça ao reino das trevas. Você não é um alvo por ser fraco, você é um alvo por ser forte. Agora é aqui que precisamos quebrar dois mitos perigosíssimos que mantêm as pessoas presas por anos. O primeiro mito é a frase: se eu não acreditar nisso, não funciona. Deixe-me ser absolutamente claro, com a autoridade de quem já esteve do outro lado.
O mundo espiritual não depende da sua crença para existir ou para te afetar. A gravidade não precisa que você acredite nela para te manter no chão. Uma flecha envenenada não se torna inofensiva, só porque a vítima não acredita em veneno. Ataques de magia negra são ações espirituais concretas. Eles funcionam porque exploram brechas e ilegalidades, não porque dependem da sua fé no poder deles. Ignorar o perigo não te protege, apenas te torna um alvo mais fácil. O segundo mito, muito comum no meio cristão, é: se eu orar uma vez, já acabou. Está repreendido em nome de Jesus. A autoridade no nome de Jesus é a maior que existe, sem dúvida. Mas entenda, quando seu nome está na alta hierarquia de um altar, não estamos falando de um ataque isolado, de um demônio oportunista que passou e te atingiu. Estamos falando de uma estrutura persistente. É como tentar derrubar uma fortaleza com um único tiro de canhão. A oração única repreende o ataque do dia, mas o altar continua lá, ativo, e amanhã um novo ataque será enviado. E depois de amanhã, e no dia seguinte, ataques persistentes exigem uma postura de guerra constante. É por isso que tantas pessoas oram, sentem um alívio momentâneo, e depois veem o mesmo problema voltar com mais força. Elas estão combatendo o sintoma, mas não estão destruindo a causa raiz, que é o altar onde o nome delas está escrito. Entender isso é o primeiro passo para a sua libertação. Você não está lutando contra a má sorte. Você está lutando contra um sistema organizado. E para vencer, você precisa de uma estratégia superior. Parte 2. Os sinais e o diagnóstico espiritual. Então, como saber? Como ter certeza de que essa não é apenas uma fase ruim, mas sim uma ofensiva espiritual direcionada? O mundo espiritual sempre deixa rastros no mundo físico. Ele envia sinais. Você só precisa aprender a ler esses sinais. O primeiro sinal, claro, é o de atrasos e bloqueios inexplicáveis em áreas-chave da sua vida. Pense comigo. Sua vida financeira. Você trabalha, se esforça, o dinheiro entra, mas ele some de formas inexplicáveis. Carros quebram, eletrodomésticos queimam, doenças inesperadas surgem, dívidas aparecem do nada. Parece que existe um ralo invisível sugando sua prosperidade. Isso não é normal. Nos relacionamentos, parece que nada avança. Ou você não encontra ninguém, ou atrai pessoas que te destroem, ou seu casamento vive em um ciclo de brigas e desconfiança sem motivo aparente. Na saúde, são doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, dores que mudam de lugar, um cansaço e uma fadiga que não se curam com descanso. Quando uma área da sua vida está completamente travada, apesar de todos os seus esforços, isso é um sinal de alerta vermelho. O segundo sinal poderoso acontece no mundo dos sonhos. O seu sono é um portal para o mundo espiritual. E quando você está sob ataque, o inimigo usa esse portal. Preste atenção em sonhos recorrentes. Você sonha com figuras estranhas te observando. Sonha com lugares escuros, com altares, com velas pretas ou vermelhas. Sonha com sacrifícios, com comidas estranhas que te oferecem, com perseguições que te deixam sem fôlego. Vê símbolos que você não compreende. Esses não são sonhos aleatórios, são invasões espirituais. O inimigo está te mostrando o que está fazendo no oculto, ou tentando te intimidar e te alimentar com medo durante a noite para te enfraquecer durante o dia. O terceiro sinal é uma sensação constante de peso e vigilância. Você já sentiu isso? Mesmo em um dia bom, há uma nuvem escura sobre você, um peso nos seus ombros que você não consegue explicar. Você se sente constantemente observado, mesmo quando está sozinho em casa. Sente arrepios repentinos, uma presença no ambiente. Isso é a sua sensibilidade espiritual te avisando que você não está sozinho. Há uma vigilância maligna sobre você, monitorando seus passos, esperando uma brecha para atacar. Muitos ignoram esses sinais como coincidência, estresse, imaginação, mas no campo de batalha espiritual não existe coincidência, existem indicadores. Assim como a febre indica uma infecção no corpo, esses sinais indicam uma infecção na sua vida espiritual. Reconhecer esses sinais não é para te dar medo, é para te dar um diagnóstico. E com o diagnóstico correto, podemos aplicar o remédio certo. Parte 3. A lógica da guerra e a legalidade espiritual.
Agora vamos para a parte mais profunda. A chave que vai virar o seu entendimento. Antes de te dar os passos práticos, você precisa entender a lógica espiritual por trás do que estamos fazendo. Por que um nome em uma lista tem tanto poder? A resposta está em uma palavra: legalidade. O mundo oculto opera como um tribunal. O diabo não é um rebelde que faz o que quer. A Bíblia o chama de o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Um acusador precisa de uma base legal para fazer uma acusação. Ele precisa de uma prova, de uma brecha, de um direito legal para agir. Quando o nome de uma pessoa é colocado em um altar de magia negra, através de um ritual, o que está sendo feito em termos espirituais é a criação de um contrato fraudulento. É um documento forjado que dá às entidades demoníacas o direito legal de atacar aquela pessoa. O seu nome naquela lista funciona como uma assinatura nesse contrato. É uma porta legal para o inferno acessar sua vida. E por que a hierarquia mais alta é tão perigosa? Porque quanto mais alto na hierarquia do altar, mais poderosa é a consagração. Isso significa que mais entidades e de patentes mais altas são designadas para aquele contrato. Não é apenas um demônio, é uma legião. Não é um ataque amador, é uma operação militar coordenada. Eles têm o direito de atacar suas finanças, porque o contrato lhes dá essa permissão. Eles têm o direito de atacar sua saúde, seus relacionamentos, sua paz, porque seu nome naquela lista é a brecha que eles precisavam. É por isso que apenas repreender não é suficiente a longo prazo. Você espanta o demônio que veio te cobrar a dívida, mas o contrato da dívida continua ativo no mundo espiritual. Você precisa de algo mais. Você não precisa apenas lutar contra o cobrador. Você precisa ir ao tribunal espiritual e rasgar o contrato. Você precisa anular a legalidade que o inimigo tem usado contra você. É exatamente isso que vamos fazer agora. Nós não vamos apenas orar. Nós vamos executar um protocolo jurídico espiritual. Vamos usar as leis do reino de Deus, que são superiores a qualquer lei das trevas, para anular, quebrar e invalidar permanentemente qualquer contrato que tenha sido feito com o seu nome. Você está pronto para ir ao Tribunal do Céu? Parte 4. O protocolo de libertação em 5 passos. Chegou o momento. Pegue papel e caneta se precisar, mas mais importante, prepare o seu espírito. Nós vamos executar isso juntos. Siga cada passo com fé e autoridade. Passo 1. A identificação e a revelação. Você não pode lutar contra um inimigo que você não vê. O primeiro passo é pedir a Deus, o único que vê todas as coisas, que traga à luz o que está oculto. Você vai fazer uma oração específica, pedindo revelação. Faça essa oração comigo em voz alta. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na Tua presença. A Tua palavra diz que nada fica oculto que não venha a ser revelado. Eu te peço agora, Espírito Santo, revela-me toda a verdade. Mostra-me em sonhos, em visões, através da Tua palavra ou de um pensamento claro, todo e qualquer altar de magia negra, feitiçaria, ou ritual onde o meu nome foi colocado, consciente ou inconscientemente. Exponha as trevas, traga à luz os planos do inimigo contra a minha vida. Eu quero saber contra o que estou lutando. Em nome de Jesus, amém. Fique atento nos próximos dias. Deus vai te mostrar. Passo 2. O corte legal espiritual. Agora que pedimos a luz para expor, vamos usar a lei para cortar. Existem versículos na Bíblia que são decretos legais no mundo espiritual. Nós vamos usá-los como a espada do Espírito. O primeiro decreto é Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. O segundo, e um dos mais poderosos, é Colossenses 2:14-15, que diz que Jesus cancelou o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O altar é um escrito de dívida, e essa dívida já foi paga por Jesus na cruz. Agora você vai declarar essa verdade. Diga em voz alta, com autoridade. Eu, diga seu nome completo. Faço uso do sangue de Jesus e da autoridade que ele me deu. Pelo poder que há na palavra de Deus, eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim em altares prosperará. E agora,
eu pego esse escrito de dívida, esse contrato espiritual feito com o meu nome, e eu o declaro cancelado, nulo e sem efeito. Ele foi pregado na cruz de Cristo há 2000 anos. O preço foi pago. A dívida está quitada. Todo o direito legal que o inferno pensava ter sobre a minha vida está revogado agora. Sinta o peso disso. Você está servindo uma ordem de despejo espiritual baseada na maior vitória da história. Passo 3. A renúncia pública em oração. A legalidade foi cortada. Agora você precisa remover a sua identidade daquele lugar. Você vai renunciar qualquer ligação, consciente ou inconsciente. Isso remove a autoridade do inimigo. Declare comigo: diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e perante todo o mundo espiritual, eu renuncio publicamente a todo e qualquer altar onde meu nome foi colocado. Eu rejeito, repudio e desfaço qualquer pacto, consagração ou ligação feita em meu nome, com ou sem o meu conhecimento. Eu não pertenço a vocês. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu retiro a minha identidade, o meu nome e a minha autoridade de todo lugar das trevas. A minha aliança é com o Deus Altíssimo. Passo 4. A substituição de autoridade. A natureza abomina o vácuo. Você retirou seu nome de um lugar. Agora, precisa consagrá-lo em outro, para que não haja espaço para o inimigo voltar. Você vai tirar seu nome do livro das trevas e declará-lo inscrito no livro da vida. Diga com fé: Senhor Jesus, eu te peço perdão por qualquer brecha que eu tenha dado. Eu lavo a minha vida no teu sangue. E agora, eu pego o meu nome, diga seu nome completo, e o consagro inteiramente a ti. Eu o submeto ao teu altar, o altar do céu. Eu declaro que meu nome não está mais em listas de morte, mas está escrito no livro da vida do Cordeiro, de onde jamais será apagado. Eu estou sob uma nova autoridade, uma nova aliança e uma nova proteção. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Passo 5. A proteção contínua e a muralha de fogo. Você fechou a porta e a selou. Agora você precisa manter a guarda alta para que o inimigo não tente arrombá-la novamente. A libertação é um evento, mas a liberdade é um estilo de vida. Isso exige proteção contínua. Como fazer isso? Primeiro, crie um ciclo de oração diária. Todas as manhãs, consagre seu dia a Deus e peça pela proteção do sangue de Jesus sobre você, sua família, seu trabalho, suas finanças. Segundo, use o jejum estratégico, pelo menos uma vez por mês, ou quando sentir que a pressão espiritual está aumentando, consagre um jejum para fortalecer seu espírito. Terceiro, e mais importante, faça uso dos salmos de guerra. Salmos como o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 35, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. E o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Não são apenas poemas, são orações de guerra poderosíssimas. Leia-os em voz alta sobre a sua vida, sobre a sua casa. Declare essas promessas. Elas criam uma muralha de fogo espiritual ao seu redor, um perímetro de segurança que o inimigo não pode ultrapassar. A identificação expõe as trevas. O corte legal fecha a porta. A renúncia remove a autoridade do inimigo. A substituição te coloca sob a proteção divina. E a proteção contínua impede o retorno. Este é o protocolo completo. Parte 5. A vitória manifestada e o chamado final. Eu vi com meus próprios olhos o que acontece quando alguém segue esse processo. Eu mesmo sou a prova viva disso. O dia em que executei esses passos pela minha própria vida foi o dia em que um peso de anos saiu das minhas costas. Foi o dia em que a confusão mental cessou. A prosperidade começou a fluir e a paz, que excede todo o entendimento, inundou o meu ser. Vi pessoas desenganadas pelos médicos serem curadas. Vi empresas falidas se reerguerem. Vi casamentos restaurados. Porque quando a causa raiz do problema, a legalidade espiritual, é removida, os efeitos no mundo físico não têm mais como se sustentar. As correntes se quebram e as áreas da sua vida que estavam presas começam finalmente a se mover e a prosperar conforme o plano original de Deus.
A vitória é uma consequência inevitável da aplicação correta dos princípios espirituais. Agora, eu quero fazer algo com você. Eu quero te conduzir em uma oração final de quebra, para selar tudo o que aprendemos aqui. Onde quer que você esteja, se puder, feche seus olhos. Se não, apenas se concentre. Repita essas palavras depois de mim, não da boca para fora, mas com toda a força do seu espírito. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho a Ti em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Eu confesso que sou um guerreiro e hoje eu me levanto para lutar. Pelo sangue de Jesus, eu quebro agora toda maldição hereditária que me conectava a altares do passado da minha família. Eu quebro todo feitiço, toda palavra de maldição, todo ritual feito contra a minha vida, minha casa, minhas finanças e meu futuro. Eu envio o fogo do Espírito Santo contra todo altar que se levanta contra mim, e eu o declaro desfeito, em cinzas, inoperante. Eu liberto a minha mente, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito de toda influência maligna. Eu declaro que eu sou livre, a minha família é livre, o meu destino está nas mãos de Deus, e todo demônio que foi designado contra mim, eu ordeno agora, pela autoridade do nome de Jesus, retire-se. Volte para o abismo de onde veio e nunca mais retorne. A minha vida está selada pelo Espírito Santo. Eu sou vitorioso. Eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Calma. Respire fundo. Sinta a paz que vem depois da batalha. Sinta a leveza de quem acabou de se livrar de um fardo que nem sabia que carregava. Agora, para selar isso no mundo espiritual e no mundo digital, eu quero que você faça algo poderoso. Eu quero que você vá agora nos comentários e declare a sua frase de vitória. Escreva com toda a sua fé: meu nome está no livro da vida. Essa não é apenas uma frase. Ao escrever isso, você está profetizando sobre si mesmo. Você está se impondo no mundo espiritual, notificando o inferno que sua identidade mudou de lado, que você não é mais um alvo, mas sim um guerreiro protegido pelo exército do céu. Use também este espaço, os comentários, como a nossa comunidade. Se você teve uma experiência durante essa oração, conte. Se você já tem um testemunho de libertação, semeie essa palavra de fé para levantar um irmão que está precisando ler isso hoje. Seja a luz na vida de alguém. E se este ensinamento abriu os seus olhos, se te deu as armas que você precisava, inscreva-se no canal para receber conteúdo diário como este, que te fortalece para a guerra. E compartilhe este vídeo. Envie para alguém que você sabe que está passando por lutas inexplicáveis. Seja um instrumento de libertação na vida de outra pessoa, para que essa mensagem vá mais longe e liberte mais cativos. Lembre-se sempre disto: o inimigo só tem o poder que você permite que ele tenha. A partir de hoje, a permissão foi revogada. Viva na sua liberdade, caminhe na sua autoridade e nunca mais se esqueça de quem você é em Cristo. Um guerreiro vitorioso.